Recebam a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, me sinto honrada nessa primeira conferência das coroadas. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Que Deus continue provendo, suprindo naquilo que vocês necessitam. Agradeço também e louvo a Deus pela vida do pastor Auria, pastor Adriana, o pastor Léo, a pastora Alcione. Que Deus continue abençoando. Abençoo também a missionária Inês, que me fez o convite. Que Deus abençoe. Estou muito grata de estar aqui nesta manhã. E já convido vocês para abrir a palavra do Senhor no tema deste trabalho. Lá na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 11 ao versículo 13. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 11 ao versículo 13. Enquanto você procura, eu te apresento o meu livro. Eu tenho um livro escrito que tem por tema 7 conselhos para transformar a sua vida. Esse livro nasceu de uma promessa. E tudo que vem da parte do Senhor, eu vejo como algo que é bênção para as nossas vidas. E assim tem sido, porque eu tenho visto quantos testemunhos Deus tem trabalhado, Deus tem operado, quantos testemunhos têm chegado até mim através da leitura deste livro. Muitas pessoas compram para presentear alguém e é uma forma da palavra entrar, porque 7 conselhos não são 7 conselhos que eu tirei da minha cabeça. São 7 conselhos baseados na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem direcionamento para a nossa vida, chaves para a nossa vida, porque Deus trabalha por princípio, e princípios são leis espirituais. Então, se nós aplicarmos as leis de Deus na nossa vida, as coisas mudam. E aqui eu falo um pouquinho sobre relacionamentos familiares, sobre depressão, sobre alguns conflitos emocionais, aprendizagem. Conto também um pouquinho do meu testemunho e tenho certeza que vai ser bênção se você adquirir. O valor é R$30, tá bom? Se vocês quiserem, depois vocês me procurem. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou ler mais uma vez o versículo 12, que é o versículo tema. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, a vida com Deus é uma vida de desertos e palácios. Lendo esse versículo, eu posso identificar a minha história. E talvez muitos de vocês também olhem e falem, isso também faz parte da minha história, porque eu já vivi isso, já vivi aquilo, já passei por isso, já passei por aquilo outro. E a vida com Deus é uma vida assim. A Bíblia nos fala sobre vales e montes. A Bíblia nos fala sobre desertos e palácios, sobre alegria e tristeza, sobre necessidade e abundância. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus quiser fazer a obra na vida de alguém, Ele vai nos levar aos extremos. Se prepare para ser levado aos extremos com Deus. Se você olhar a vida dos grandes personagens bíblicos, você vai ver que essa era a característica deles. Eu poderia começar falando aqui para vocês sobre José. José, ele foi invejado pelos seus irmãos, foi jogado na cova, foi caluniado, foi vendido, foi levado para a prisão, ficou ali como um prisioneiro, mas também viveu o momento do palácio. Deus tirou ele de lá para ele ser
o grande administrador do Egito, que era a potência da época. A gente vê a vida de Davi. Davi que fugiu e passou anos como um fugitivo, fugindo incansavelmente. E existe um versículo na Bíblia que fala que o Saul, que era o rei que perseguia Davi, ele o perseguia dia após dia, incansavelmente. E esse deserto durou anos. Até que um dia Deus mudou a história, levantou ele como rei, colocou ele no palácio, colocou uma coroa na sua cabeça. E aí eu poderia também falar para vocês sobre a história de Moisés. Moisés que foi criado como um príncipe no palácio ali do Egito, ali na corte de Faraó. Mas um certo momento passou por algumas situações e ele foi para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. E alguém, olhando para a história dele de fora, poderia dizer assim: acabou. Deus não tem mais nada com ele. Olha o deserto que ele está vivendo. Olha a situação que ele está passando. Não, Deus o abandonou. Deus o abandonou. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? O Senhor me abandonou? O Senhor me deixou? Eu falo da tua palavra, eu louvo o teu nome, eu vou para a tua casa e essas coisas acontecem comigo, essas dificuldades. E eu quero te dizer que a vida com Deus é uma vida de propósito. E quando Deus tem propósito na vida de um ser humano, Ele o leva aos extremos. Ele o leva aos extremos. Se prepara, porque Deus em algum momento, na área que Ele mais quiser te usar, Ele vai te levar ao extremo. E queridos, a vida do crente é uma vida de propósito. E a gente precisa ter isso na nossa mente. A vida de propósito é uma vida que ninguém alcança o propósito sem ser primeiro lapidado, trabalhado, moldado por Deus. Então Deus nos molda, Deus nos lapida, nós passamos pelos processos para estarmos preparados para aquilo que Deus vai nos entregar. Quem aqui conhece a história de alguém que herdou algo, ou que ganhou algo da parte de alguém ali, e que não deu valor àquilo? Por quê? Porque talvez não teve aquela sensação de conquista, de conquistar, lutar por aquilo ser importante ao ponto ali de se sacrificar. E aí quando recebe, deixa sair, como se fosse de mão beijada, porque perde tudo, não estava preparado, não foi lapidado. Então toda vez que Deus quiser moldar algo na nossa vida ou nos entregar algo, nós passamos pelos processos de Deus, que são os desertos que Deus nos coloca para nos preparar para aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer te dar algo para você desperdiçar. Deus não quer te dar algo que não faça sentido para você. Deus não quer te dar algo que você não lutou para conquistar, que você não orou por aquilo. E nós vivemos com Deus as respostas das nossas orações. Por isso que o processo faz parte da vida do crente. O processo é o caminho para o palácio. Não existe palácio que dure se não passar pelo processo do deserto. O deserto é o caminho antes do palácio. O deserto é o caminho que nós andamos, que nós traçamos, que nós aperfeiçoamos para chegarmos no palácio. E deserto é o lugar que Deus se revela. Deserto é o lugar que nós aprendemos a ter dependência de Deus. Deserto é o lugar que a nossa autossuficiência morre. Deserto é o lugar que o nosso orgulho se esvai. Deserto é o lugar que nós não temos do que nos vangloriar. Por quê? Porque nós necessitamos, nós precisamos da dependência de Deus.
O deserto nos aperfeiçoa, o deserto nos ensina, o deserto é treinamento, o deserto é escola. Porque é no deserto que Deus nos prepara para não abrirmos mão do palácio, não jogarmos o palácio no lixo lá na frente. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Mas muitos dizem que essa é a epístola da alegria, porque ele está ali falando de algo que ele está contente em Deus. Então eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer que Deus está no controle da situação. Queridos, todo deserto tem um objetivo. E eu quero citar um outro versículo para vocês, para embasar o que eu estou falando. Que está lá em 1 Pedro 5,10, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Olha a ordem bíblica. Depois de ter sofrido um pouco no deserto, na prova, Deus vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Aí você me pergunta, qual é o objetivo do deserto para Deus? Te aperfeiçoar, te confirmar e te fortalecer. E a Bíblia que fala isso. Tudo isso que está acontecendo na tua vida é para te aperfeiçoar. É para você sair melhor do que você entrou. É para isso te fazer mais crente. É para você ter testemunhos com Deus. É para você ser mais agradecido. É para você ter intimidade com o Senhor. É para você conhecer o Deus que você serve. É para você ter intimidade com Ele. Mas não somente isso. Para te confirmar. Quando a gente passa por um deserto e a gente sai dele, a gente ganha autoridade espiritual. A gente sabe do que a gente está falando. A gente sabe o que é ter necessidade. A gente sabe o que é o dia mau. A gente sabe o que é depender de Deus. A gente sabe o que é passar pela aflição. A gente sabe o que é passar pelo desespero. Então isso traz uma confirmação do propósito de Deus sobre a nossa vida. Isso traz autoridade. E mais do que isso, te fortalecerá. O deserto te fortalece. Ah, irmã, mas eu tô fraca, eu tô desanimada. Não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Não é esse o propósito de Deus do deserto na tua vida. Não é esse o propósito, é que você saia mais forte. O propósito é que você saia mais confiante. O propósito é que você saia mais cheio de fé, mais cheio de esperança, mais cheio da presença de Deus. Então Deus tem um objetivo no deserto. Mas, queridos, ainda na minha introdução, o que faz a diferença é nós passarmos com Deus. Porque deserto sozinho é dificuldade, tribulação, aflição e sofrimento. Mas o deserto com Deus é experiência, crescimento e aperfeiçoamento. Então o que faz a diferença é nós passarmos com Deus. É Deus estar ao nosso lado. Nós estarmos na fiação com o Senhor. Nós estarmos ligados a Ele, orando, buscando, adorando, servindo, bendizendo, engrandecendo, adorando, dizendo que Ele é Senhor, dizendo que nós continuamos confiando, ainda olhando para as dificuldades e vendo ali impossibilidades. Nós levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve Ele vai se levantar ao meu favor para me socorrer. Lavara xarabacaia súbia. Comandai a xébia. Ei, isso é que faz a diferença. É quem passa com a gente. Um certo momento lá em Êxodo, o Senhor fala para Moisés seguir com o povo. E ele diz assim: Senhor, eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. Eu não enfrento esse deserto se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não passar comigo, eu não dou um passo.
Ei, e é para você que Deus está querendo se revelar no deserto, para você que não abre mão da presença de Deus, para você que não abre mão da comunhão com Ele, para você que não abre mão dessa intimidade com Ele. Queridos, esse é o segredo, passar com Deus. E por que Deus permite a gente passar? Para nos aperfeiçoar, nos confirmar, nos fortalecer. O que nós precisamos aprender nesse deserto? E aí eu quero trazer aqui algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração. A primeira coisa que nós precisamos aprender no deserto, e que nós passamos no deserto, e que o deserto nos aperfeiçoa, é a fidelidade. Olha o que a Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios 4:2. Além disso, requer-se que dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O deserto serve para nos ensinar a ser fiel. Queridos, a Bíblia nos fala, lá em Lucas 16:10, que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, como que Deus vai provar tua fidelidade no muito, se primeiro Ele não te provou no pouco? Então, o processo de Deus acontece assim. Primeiro, Deus te prova no pouco. Se você tiver fidelidade, Ele te conduz para o muito. Primeiro, Ele te prova no deserto para te levar para o palácio, para te colocar no muito e você não desperdiçar o muito. Então, a fidelidade é algo que nós precisamos aprender no deserto. O caráter de Cristo é um caráter de fidelidade. E Deus requer dos seus dispenseiros, daqueles que Deus tem uma obra na vida deles, que eles sejam fiéis. Fiéis. Eu, pela bondade e misericórdia de Deus, eu sou psicóloga. E eu atendo pessoas, eu trabalho em clínica. E aí, no meu trabalho, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em honrar o chefe, honrar o trabalho. E aí, querem mudar de vida, querem mudar de condição financeira, mas não entenderam que ser fiel no pouco é o passaporte para Deus levar para o muito. E se no pouco não está sendo fiel, como que Deus vai colocar no muito, sendo que nem no pouco está sendo fiel? E queridos, toda vez que Deus quiser nos honrar financeiramente, ministerialmente, profissionalmente, Ele vai primeiro provar nossa fidelidade. Nós precisamos aprender a ser fiel em toda e qualquer situação. E dentro desse processo, para Deus nos conduzir ao muito, nós precisamos ser fiéis. Fidelidade fala de todas as áreas. Eu citei aqui essa área do trabalho, porque a Bíblia nos fala que a gente precisa trabalhar para os nossos patrões como se estivesse trabalhando para Deus, trabalhar para o homem como se fosse para Deus. Então trabalha, faz o seu melhor, trabalha como se fosse para Deus, seja fiel naquilo que Deus te colocou. A gente não sabe quais vão ser as portas que Deus vai nos abrir. E muitas das vezes a gente olha para uma porta e a gente fala, mas essa porta é pequena. Não, Deus me prometeu coisas grandes, essa porta está muito pequena. Mas pode ser aquela porta pequena que você foi fiel, que vai te conduzir à porta grande. Eu me lembro de um culto em que eu estava ministrando num culto no lar. Faz mais de 20 anos que eu ministro a palavra de Deus. E um certo dia, num culto no lar, eu estava ministrando num lugar simples, humilde. E ali, naquele lugar, tinha uma irmã que ela trabalhava para uma revista cristã. E ela me chamou e falou assim, você vem ser colunista da minha revista, da revista que eu trabalho? E eu falei assim, mas o que eu vou falar? Ela falou assim, você mistura psicologia com fé, fala sobre comportamentos humanos, e a gente faz ali uma matéria, e você entra como colunista. Eu falei, meu Deus, eu nem imaginava isso. Num lar. Imagina se naquele dia eu falasse, eu não vou pregar porque é uma casa. Eu não vou porque vai ter poucas pessoas. Eu não vou porque é muito... Irmãos...
A gente não sabe qual será a porta que Deus vai abrir. Então seja fiel no pouco. Toda bênção de Deus passa por pessoas. Deus usa pessoas para te abençoar. Isso é muito notório porque tem pessoas que parece que elas entram na nossa vida durante um tempo. E é para aquele momento. E aquele momento ela é usada por Deus tremendamente para nos ajudar extraordinariamente. Depois elas saem da nossa vida. E é incrível isso. Porque a gente, diante dessa situação, tem a convicção que Deus preparou pessoas para nos ajudar para aquele momento. Que caminharam com a gente até um momento e depois seguiram para outras coisas. E ok, a gente vê que Deus usa pessoas. Então ser fiel, agir com fidelidade, faz parte de estar preparado para as portas que Deus vai abrir no meio da nossa caminhada e que vão passar por pessoas. O deserto nos ensina a fidelidade. Deus está te ensinando a ser fiel nesse deserto. E você sendo fiel no pouco, a Bíblia nos diz que Deus conduz ao muito. Seja fiel, seja fiel. Eu também aprendo no deserto a ter equilíbrio. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Não é a dificuldade que vai roubar minha fé, nem a abundância, porque eu já estou provado, já sei lidar. Ei, lembra de José? José teve que lidar com a escassez, com a bonança. Na casa de Faraó, ele tinha que lidar ali com a administração do palácio. Só que ele já tinha base, ele já tinha preparo para estar ali. Por quê? Porque primeiro Deus tinha levado ele para a casa de Potifar. E ali ele era um administrador também. E ele sabia lidar com as coisas. E a Bíblia diz que Deus o prosperava em tudo que ele colocava a sua mão. Então ele foi lidando ali com os recursos, com as situações. E ele foi sendo aperfeiçoado por Deus. Depois ele foi levado para a cadeia, injustamente. E ali ele precisou lidar com a escassez do momento. E ele também foi sendo lapidado pelo Senhor. Quando chegou no Faraó, quando chegou no palácio do Egito, ele já estava preparado. Faraó precisava de um homem que soubesse lidar com escassez e com abundância. E José era esse homem. Preparado, lapidado, fiel, provado para aquele momento. Deus está te preparando. Deus está te conduzindo para algo grande. Por isso que é importante nós termos estabilidade. Porque tem pessoas que diante das dificuldades se desesperam. Diante das dificuldades esquecem de quem é Deus. Diante das dificuldades se angustiam, ficam aflitas. Eu não estou dizendo que a gente não passa por isso. Nós passamos sim. Mas nós temos um Deus por nós, que está passando conosco, que está caminhando conosco. E a nossa confiança não pode estar em nós, nas nossas titularidades, nas nossas capacidades, nos nossos requisitos, nas nossas qualidades. Não. A nossa confiança precisa estar em Deus. E isso traz estabilidade para a gente estar estável diante das aflições, diante das lutas, diante das dificuldades. Eu lembro, quando eu comecei a servir ao Senhor, que eu voltei para a igreja depois de 5 anos afastada, e eu voltei, e eu queria trabalhar em tudo quanto era departamento da igreja, tudo. Começava o culto servindo, terminava o culto servindo, ficava de madrugada na igreja atendendo o telefone do pessoal que ligava desesperado, querendo se matar, querendo se divorciar, todas aquelas lutas, e eu ficava lá, muitas das vezes de madrugada orando pelas pessoas.
E na manhã seguinte já estava no círculo de oração, porque tinha círculo de oração todos os dias na igreja onde eu congregava. E era assim minha vida. E à noite estava servindo no louvor, estava servindo, recolhendo os dízimos. E muitas das vezes eu falava, Senhor, eu não tenho nada para te ofertar, mas o que eu tenho é a minha vida. Então eu vou ofertar minha vida. Eu estou aqui para trabalhar. E em um certo momento, uma irmã estava intercedendo no fundo da igreja. E eu passei por ela, voltando para a igreja. Não tinha tanto discernimento espiritual, não tinha tanta maturidade espiritual. E a irmã olhou para mim e falou assim, irmã, você passou na minha frente na hora que eu estava intercedendo. Agora toda a fúria do inferno vai vir contra a sua vida. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus, e agora? O que será de mim? Se já está tão difícil sem a fúria do inferno, imagina a fúria do inferno vindo sobre mim. E ali eu entrei numa situação que eu falei, e agora, Senhor? Como que eu vou fazer? E ali aquilo me deu um quadro que eu fiquei desesperada. Eu falei, agora já era. Como que adianta servir ao Senhor e a fúria do inferno toda vai vir contra a minha vida? Só que o que acontece? Irmãos, eu não tinha maturidade suficiente naquela época para entender isso. E aí, a irmã também não. Para falar aquilo para mim, voltando para a igreja. E aí, eu precisei superar aquilo. Hoje, diante de tudo que eu já passei, de tanto que Deus já me lapidou, já me quebrou, já fez tanta coisa aí, me levou para os desertos da vida, para as humilhações da vida, que se alguém falasse isso para mim hoje, seria amém, irmã, Deus abençoe. Vida que segue. Por quê? Porque os desertos vai deixando a gente mais maduro, mais preparado, mais lapidado. Ei, aquilo que te afligia lá atrás, hoje, é nada. Por quê? Porque você vai caminhando com Deus, você vai tendo experiências com Deus, você vai sendo equilibrado emocionalmente, você vai aprendendo a lidar com a humilhação, com a honra, com a escassez, com a dificuldade, com a bonança, com a perseguição, com a exaltação. Você vai aprendendo. Você fala, isso aí não me atinge mais. Isso aí não me afeta mais. Por quê? Porque eu já fui provado. Porque eu já fui lapidado. Porque Deus já trabalhou no meu ser. Deus já trabalhou no meu coração. Ei, e Deus vai te amadurecendo. Então o deserto serve para nos amadurecer, para nos fazer mais equilibrado. A gente não vai largar Jesus porque está tudo dando errado. A gente não vai largar Jesus porque a bonança está aí. A gente não vai, não. Por quê? Porque a gente aprende, a gente amadurece com Deus. A gente amadurece porque a gente sabe que o mesmo Deus que livrou a gente no dia mau vai nos sustentar no dia bom. O dia que passa, o Deus que passou com a gente no dia da enfermidade, vai passar com a gente no dia da cura. O Deus que passou com a gente no dia da humilhação, vai passar com a gente no dia da honra. A gente aprende, a gente amadurece. A gente aprende também a ter contentamento. Paulo diz assim, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz, em tudo dai graças. O que é isso? É contentamento. Eu não estou falando sobre conformismo. Conformismo é o outro extremo. É a pessoa, não, é assim mesmo, ó vida, ó céus. É assim mesmo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você estar contente, independente da situação. De você estar com o coração grato diante de Deus em toda e qualquer situação. É você ter a alegria, mesmo que as coisas estejam dizendo o contrário, mesmo que o cenário esteja complicado, mesmo que a tua vida esteja difícil, você ter a alegria do Senhor, a alegria de Deus, a paz do Senhor sobre a tua vida. Isso é contentamento, é você estar contente pelo que Deus já fez, pelo que Deus está fazendo e sabendo, confiando que Deus ainda fará coisas maiores. Então o deserto, ele nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser maduros, nos ensina a ter contentamento. Não é comodismo, não é conformismo, mas é alegria pelo que Deus já fez, alegria pelo que Deus está fazendo e alegria pelo que Deus fará. Isso agrada a Deus e isso atrai o favor de Deus.
Deus se revela na vida daquele que está firme diante do Senhor em toda e qualquer situação. Deus se revela, Deus abre portas. Irmãos, você gosta de estar perto de quem só murmura, reclama, é negativo, é pessimista? Você gosta? Não, ninguém gosta. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas alegres, cheias de paz, de alegria, de gratidão. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas assim. Isso atrai o favor humano. Imagina com Deus. Você quer estar perto, ajudar, conversar com quem é alegre, com quem é feliz, com quem está de bem com a vida, com quem tem paz no coração. Isso é maravilhoso. Isso atrai a sua presença para estar com aquela pessoa. Imagina com Deus. As coisas de Deus, as bênçãos de Deus, são atraídas por um coração contente, alegre, satisfeito, grato diante de Deus. Então o contentamento é algo que Deus ensina também diante dos desertos da vida. Deus quer que você esteja alegre em toda e qualquer situação, tenha paz em toda e qualquer situação. E eu não estou falando da alegria condicional, não estou falando, se as coisas derem certo, eu estou alegre, se as coisas derem errado, eu estou triste. Não é dessa alegria que eu estou falando. Eu estou falando de uma alegria interior, um contentamento interior, um agradecimento interior que não importa as circunstâncias, não importa o dia, não importa o que você esteja vivendo, a alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor te coloca de pé, a alegria do Senhor é o teu combustível para você adorar, para você louvar, para você bendizer o nome do Senhor. Deus tem alegria para você mesmo em meio às dificuldades. Deus está te ensinando nesse deserto contentamento. E as pessoas aí fora não vão entender, vão dizer, ainda passando por isso, está alegre desse jeito, está cantando desse jeito, está indo para a igreja desse jeito. Sim, sim, porque a alegria do Senhor te fortalece. A gente aprende também no deserto a não desistir. Queridos, eu tenho uma palavra aqui para vocês. Aguenta, porque vai valer a pena. Aguenta, porque vai valer a pena. Deus nos provou muito. Um dos desertos que a gente passou como família foi na área financeira. Muito. Irmãos, já dependemos de ajuda da igreja, cesta básica da igreja, já dependemos de irmão pagando nossas contas, já vivemos tudo isso. Já chegou o momento da gente não ter o que comer, né? Ir no mercado com R$10 para comprar a compra da semana. Falar, Senhor, o que eu compro? Vou comprar uma farinha, porque dá para fazer bolo, dá para fazer um bolinho de chuva, dá para fazer alguma coisa, um chá, porque dá para substituir café, suco, tudo essas coisas. E arroz, feijão a gente nunca faltou, porque Deus providenciava uma cesta do trabalho do meu esposo na época. Mas passamos muitas necessidades de contar moeda para colocar combustível no carro. E toda a nossa família viu a gente passando, sofrendo. Tinha dia que a gente não tinha sabonete em casa, para vocês terem uma ideia. E ali Deus falando sobre as promessas de mudar a história, mudar a situação. E há um mês atrás nós nos mudamos. E a minha família está de boca aberta. Ontem eu fui levar umas coisas para o meu pai. Meu pai disse assim, tá rica agora, hein? Tá rica agora, hein? Tá dando tudo. Eu falei, amém, pai, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós sabemos o que é cortar a internet, porque não tem dinheiro para pagar. Nós sabemos o que é você não ter, contar as moedinhas para colocar dinheiro no carro. E às vezes ter o carro na garagem de a pé para a igreja, porque não tem dinheiro nem para colocar gasolina. Muitas das vezes ir pregar nas comunidades com um nenê pequeno, porque hoje eu tenho um filho de 16 anos. Mas ele sofreu muito nessa época dos nossos processos, dos nossos desertos. E quantas das vezes eu ia pregar nas comunidades, era eu levando ali a Bíblia, meu esposo levando o carrinho, às vezes na chuva, a gente com o guarda-chuva em cima do nenê, na época. E você olhar para trás e falar, Senhor, Tu és o Deus que muda a história.
Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que quando todos olhavam e falavam assim, não vai sair nada daí. Deus preparou uma faculdade. Deus me formou porque eu, por mim mesma, não teria essa condição. Deus mudou a nossa história. Deus fez do meu esposo um empresário. Quantas das vezes eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, ele deve ser amaldiçoado, porque não é possível, tudo está errado. Ele coloca a mão, fale, coloca a mão em outra coisa, fale. Mas eu lembrava, não, quando eu namorava com ele, Deus fez uma promessa, que ele seria próspero. E eu vou lembrar dessa promessa, Senhor. Hoje nós somos líderes do Ministério de Família e Casais da nossa igreja. E às vezes meu esposo fala assim, mesmo eu passando por toda aquela necessidade, a minha esposa nunca largou de mim. Por quê, irmãos? O mundo é assim. O mundo está aí, qualquer coisa larga, qualquer coisa separa, vai ser feliz, você merece ser feliz. Não, é só um deserto, calma. Calma, Deus vai mudar essa situação, não desanime, suporte. Hoje, se nós estamos vivendo os palácios de Deus, é porque a gente passou pelo deserto, foi provado no deserto. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem e falou, irmã, não tem como a gente participar disso aí não, a gente não tem condições, a gente não tem recurso, isso, aquilo. Ela me falando, eu falei, irmã, eu sei o que é isso. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, eu sei o que é isso. Sabe por quê? Porque eu passei por esse deserto. Ei, um dia você vai falar isso com a mesma consolação com que eu fui consolada pelo Senhor, eu posso te consolar, porque Deus mudou a minha história e vai mudar a tua história também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vim trazer uma palavra de esperança. Suporta, porque o nosso Deus é o Deus que muda desertos. Suporta, aguenta, porque Deus muda a situação. O deserto não é eterno. O deserto não é o teu fim. O deserto não é sentença. O deserto não é morte, não. Por quê? Porque Deus passa contigo, porque Deus te sustenta. Então aguenta, não desiste, não foge, não abre mão, não, enfrenta na força do Senhor. Quantas pessoas desistindo diante da luta, quantas pessoas desistindo, retrocedendo, fala, não aguento mais, você aguenta, porque a palavra do Senhor não falha, e ela diz que Deus não nos dá provação maior do que nós podemos suportar, e junto com a provação vem também o escape. Deus tem escape para esse deserto, Deus tem escape para a tua vida, Deus tem escape para a tua história. Deus tem escape. Quantas das vezes a gente passando aquela necessidade, Deus mandava alguém na nossa porta trazer dinheiro, Deus mandava alguém ligar e falava assim, eu estou tão incomodado que eu preciso te dar isso, e abençoava a gente mandando cesta básica, gente pagando as nossas contas, e a gente nunca ficou pedindo dinheiro para ninguém. A gente orava ao Senhor e falava, Senhor, foi o Senhor que chamou, então o Senhor provê. É no Senhor que nós confiamos, a gente não vai ficar pedindo dinheiro para ninguém. E queridos, Deus mandava, era dobrando os joelhos, jejuando, buscando, clamando a Deus, e Deus enviava um, Deus tocava em outro. Um dia eu recebi a presença do meu primo nunca tinha ido na minha casa, de repente ele chegou na minha casa, eu falei, morreu alguém, aí ele, tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem, primo, então eu vim aqui, porque eu tenho algo para vocês, eu falei, o quê? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, eu vim dar um dinheiro aqui para vocês. Eu falei, meu Jesus, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz, que eu precisava. Ei, suporta, porque Deus cuidou até aqui, Ele não vai desamparar. A gente aprende a suportar no deserto. E para finalizar, nós aprendemos também a enxergar pela fé. Enxergue pela fé. Irmã, mas eu ainda não estou vivendo o palácio. Enxerga pela fé.
Ah, mas eu ainda não estou vivendo a cura. Enxergue pela fé. Ah, mas eu ainda não estou vivendo a restauração da minha família. Enxergue pela fé. Mas eu ainda não estou vendo a conversão dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Enxergue pela fé. Ah, mas o meu ministério não está rompendo. Enxergue Deus te usando pela fé. Enxergue pela fé. Enxergue pela fé. Enxergue, enxergue, enxergue. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não vê com os olhos naturais, você vê com os olhos espirituais. Você já se vê lá na frente. Você já se vê as promessas. Você já vê as promessas de Deus se cumprindo. Você já vê o que Deus vai fazer na tua vida. Você já vê o que Deus vai contemplar. Ei, enxergue pela fé. Deus vai te sustentar. Imagina para aquele povo no deserto quando Deus falava assim, ó, eu vou fazer chover pão do céu. Como? Eu vou mandar carne. Não vai faltar nada para vocês, não vai faltar água, não vai faltar provisão, não vai faltar nada. Queridos, o problema é passar o deserto sem Deus. Passando com Deus, Senhor, faça o teu querer. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Todos nós temos algo diante de Deus. Todos nós temos desertos diante de Deus. Todos nós temos situações que nós precisamos de uma intervenção divina. Todos nós. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados. Lembra que eu falei no começo? Deus te prova, porque Ele quer te aperfeiçoar, te fortalecer e te confirmar. Então, todos nós passamos em alguma área, em algum momento. Nós passamos. Você não pode sucumbir, você precisa enxergar o que Deus vai fazer. Você precisa enxergar. Eu olhava para a vida do meu esposo e falava, Deus fez uma promessa. Deus vai fazer, Ele vai prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus fez a promessa. Deus não precisaria ter feito essa promessa, mas se Deus fez, Deus vai cumprir. E eu vendo a condição que a gente vivia, as situações que a gente vivia, e eu acreditando mesmo que nada me provasse ao contrário. E isso é para crente. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem natural não enxerga as coisas espirituais. Para eles é tudo tem que ser natural. Agora o homem espiritual enxerga pela fé as coisas espirituais. Vai chegar lá na frente um dia que você vai falar assim, eu estou vivendo o que Deus me prometeu. O que eu orei, o que eu me derramei na presença do Senhor, hoje eu estou vivendo. Você vai viver aquilo porque você tem orado hoje. Por isso ora, busca, coloca diante de Deus, porque você vai contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero dizer para você que esse deserto não é o teu final. Porque Paulo termina dizendo assim, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero liberar essa palavra de forma profética sobre a tua vida. Deus vai te fortalecer. Melhor, Deus está te fortalecendo. Essa manhã é manhã de fortalecimento para você aguentar, porque o palácio vem logo aí. O palácio vem logo aí. O palácio vem logo aí para a tua vida. O teu palácio pode ser um milagre na tua casa, na tua família, no teu ministério, nas tuas finanças, uma salvação de um ente querido. O teu palácio pode ser uma honra da parte de Deus, uma grande oportunidade, um milagre, uma aquisição, uma cura.
mas você vai se alegrar nesse palácio que já está preparado. Sabe por quê? Porque o palácio é para quem foi provado e aprendeu a ser fiel, aprendeu a amadurecer, aprendeu, aleluia, a estar contente, aprendeu a suportar as adversidades e aprendeu a enxergar pela fé. Comece a contemplar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. A gente está vendo esse cenário aqui. E eu creio, pela fé, que grandes testemunhos Deus fará no nosso meio. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que Deus te sustente. Que Deus te fortaleça. E que você saia como Paulo dizendo: tudo posso, tudo posso. Tudo posso, porque tem um Deus que me fortalece. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.